Bom dia! Seja bem-vinda, pastora, seja bem-vinda você, mulher, para o nosso encontro semanal, para o nosso encontro nesta semana diário de uma meditação bíblica, um tempo devocional para o seu fortalecimento espiritual, para fortalecermos a nossa vida, recebermos alimento do alto, para assim podermos transbordar, derramar no nosso ministério, porque afinal de contas, o nosso ministério flui a partir de quem somos. E você que está aqui a primeira vez, eu sou Alessandra Machado, sou pastora, apóstola, sou formadora de líderes, sou pastora de pastoras, também sou a fundadora da formação Líderes Ativadas. E nesta manhã estou com vocês aqui para o nosso segundo dia de devocional. Quem estava com a gente ontem aí, pode deixar aí um comentário para nós do que foi a live. Você que talvez está a primeira vez aqui, seja bem-vinda, fica conosco. Amém? E o nosso tema devocional de hoje é uma continuidade do tema de ontem. Ontem nós falamos sobre ser pessoas ensináveis. Falamos no texto de Mateus capítulo 13, versículos 12 em seguinte, quando os discípulos questionam a Jesus perguntando: Mestre, por que fala com eles por parábolas? E Jesus responde que aos discípulos a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. E Jesus então diz, parafraseando, Jesus diz: porque aquele que tem, mais lhe será dado. Mas aquele que não recebe, aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. E ontem nós falamos sobre ter um coração ensinável, sobre sermos pessoas ensináveis. Como pastores, como líderes, nunca podemos deixar de ter a característica de ter um coração ensinável. Um coração que aprende, em primeiro lugar, diante de Deus. Ele é o nosso mestre, é o mestre dos mestres. Sem ele, o nosso ministério não tem como avançar e nada irá fluir através de nós. E também aprendermos de pessoas, aprendermos de líderes, aprendermos de mentores, aprendermos daquelas pessoas que Deus tem colocado sobre nós. Amém? E hoje eu quero ler com você um texto. Vamos começar com um texto o mesmo capítulo de ontem. Na verdade, vamos ler dois textos, Marcos 4, 34 e depois o mesmo capítulo de ontem. Marcos 4, 34, vamos ler? Só um instantezinho. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. O que nós vemos aqui? Que há um benefício de estarmos a sós com Deus. Há um benefício quando Jesus está a sós conosco e quando nós estamos a sós com Ele. O primeiro ponto para o nosso crescimento espiritual e ministerial é o quanto nós temos tido o nosso tempo particular com Deus, né? O quanto nós estamos a sós com Jesus e Ele a sós conosco. É aquele momento em que nós precisamos nos desconectar, nos desligar de tudo e de todos, de todas as tarefas, olhando para aquele momento não como uma tarefa, mas olhando principalmente como um tempo a sós com Ele, onde com Ele nós iremos aprender. Então, tudo, porém, explicava em particular aos seus discípulos. Nós recebemos explicações de Deus à medida que nós ficamos a sós com Ele. Como eu falei ontem, Jesus tinha os 5 ministérios, né? Profeta, apóstolo, evangelista, pastor e mestre. E o seu ministério pastoral era marcado também pelo ministério de ensino. E Jesus ensinava as multidões. Só que além das multidões, Jesus ensinava aqueles que o Pai deu para ele. Jesus ensinava os seus discípulos. E observe que Jesus ensinava a partir do tempo que ele mesmo tinha com o Pai, porque ele também ficava a sós com o Pai. Então isso significa que nós iremos reproduzir segundo aquilo que é a nossa espécie.
nós iremos reproduzir na nossa liderança, no nosso ministério, exatamente aquilo que nós somos. E nós precisamos ter esse tempo com Deus, estar com Deus, porque Ele tem o desejo de nos ensinar. E esse ensino, em primeiro lugar, é para a nossa própria vida. Não é um ensino onde eu, como pastora, simplesmente chego, sento, abro a Bíblia com a intenção só de preparar a pregação para entregar, ou pregar, ou ministrar, expor num culto de domingo. Não, é porque existe uma intencionalidade no meu coração. Existe a intenção exatamente de ouvir as explicações de Jesus para a minha própria vida. Sabe, Ele nos explica à medida que aprendemos a receber as suas explicações em nós. Ele nos explica à medida que aprendemos a receber as suas explicações em nós. Também isso é um processo, é um trabalho lento. Não significa que a primeira vez que você vai estar sós com Jesus, você já vai conseguir receber todas as explicações dele para a sua vida. Não, não é assim. Ele vai fazendo com que a gente compreenda seus ensinos, suas revelações e a própria vontade dele na nossa vida de maneira processual, de maneira progressiva. Ele nunca vai passar toda a vontade dele de maneira completa para nós. Por isso o apóstolo Paulo diz, para que conheçamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O único jeito de vivermos e sermos úteis a Deus é permitindo que Ele penetre no mais íntimo do nosso coração, nos recantos mais escondidos do nosso ser, onde nós podemos ir a Ele como líderes, pastores, pessoas que também são vulneráveis. Não podemos esquecer que somos líderes, somos pastoras, temos uma responsabilidade de cuidar de outros, mas somos pessoas vulneráveis. Somos sim, não somos super mulheres, somos pessoas que têm as suas vulnerabilidades e precisam ser levadas diante de Deus, amém? E queridas, quando nós dizemos isso, nós pensamos que quando levamos essas vulnerabilidades diante de Deus, estamos permitindo que Ele acesse os lugares mais improváveis da nossa vida, os lugares que nós não deixaríamos ninguém penetrar. E aí, olhando novamente para esse texto, que está aqui na palavra, tudo porém explicava em particular. Deus tem coisas em particular para te explicar. Então é necessário silenciar, é necessário calar. Eu amo o ministério pastoral e eu acho que pastor gosta de estar com ovelha e é necessário. Mas sabe, às vezes que você está tanto com o ministério, você está tanto com as ovelhas, você está todo o tempo em atividade, que você não consegue ter esse particular com Deus. E aí às vezes ficamos tão dependentes de alguém que venha com uma palavra, com um eis que eu te digo. Não que Deus não vai usar as pessoas, vai. Mas tudo lhes explicava em particular. Então, quando nós não levamos a Deus as áreas que precisamos, quando nós temos ainda a falta do autoconhecimento, o desconhecimento de nós mesmos, nós não poderemos ver a luz do Senhor penetrando completamente em nós. E existem áreas até que nós não conhecemos de nós mesmos. E por isso, mais ainda, nós precisamos estar totalmente conectadas e buscando essas explicações do Senhor para a nossa vida, Então, nós podemos muitas vezes encontrar dentro de nós inveja, arrogância, soberba, mágoa, ressentimento, orgulho. E tudo isso precisa ser levado diante dele, no nosso particular. Sabe por que o que acontece, pastores? Se nós não fizermos isso, num tempo a sós com ele e no tempo dele conosco, sabe o que vai acontecer? Nós acabaremos transbordando isso aí para outras pessoas de outras maneiras. Então, tudo, porém, lhes ensinava em particular. Quantos de nós aprenderam a olhar, quantas de nós aprenderam a olhar com coragem para dentro de nós mesmos? Chegar à presença do Senhor, aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, dentro de mim tem isso, 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 isso. Dentro de mim, Senhor, nesse momento, nessa situação, tem esses e esses sentimentos, tem essas e essas circunstâncias. Então, nós precisamos
olhar para dentro de nós e ir à presença dele, tirando toda a camuflagem, tirando toda a capa, literalmente, e conversando com o nosso Deus. E aí, quando nós formos com ele em particular, com certeza ele nos explicará tudo. Ele pode não explicar tudo em uma conversa, ele pode não explicar tudo naquele dia, naquela hora, mas ele vai explicar. O que você, pastora, precisa que o Senhor te explique? O que você, pastora, está hoje dentro do seu coração, que talvez até tenha te afastado de ir para a presença de Deus, por cansaço, por desânimo, por decepção, por frustração? Eu não sei você, mas eu já passei momentos na minha vida pastoral que o desânimo foi tanto, o cansaço foi tanto, a decepção foi tanta, sabe? Que era como se aquilo drenasse as minhas forças, as minhas energias, até com o meu tempo com Deus. Alguma vez você já esteve a sós com Deus, ao ponto de fazer boas perguntas por Deus? Acredito que sim. E não só fazer as boas perguntas, mas ouvir Ele te respondendo. O outro versículo está no mesmo capítulo de Marcos 4, só que agora o versículo 10, vamos comigo? Marcos 4, 10, e diz assim: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Então veja, quando Jesus ficou só, aqueles discípulos e outros que estavam com os discípulos viram uma ótima oportunidade, porque estavam a sós com Deus. Sabe, quando Deus consegue ficar a sós conosco e a gente com Ele, nós poderemos ter um diálogo mais profundo. E algumas vezes, apóstola, como eu vou ficar a sós com Deus? Bom, esse a sós com Deus, muitas vezes ele não é só um a sós fisicamente falando. Muitas vezes o Senhor vai permitir que nós fiquemos a sós com Ele. Sabe através de que circunstâncias, através de que situações? Através, amadas, eu anotei aqui algumas situações, tá? Nós poderemos ficar através da dor, da tentação, da desonra, da decepção, amizades corrompidas, amizades que foram iniciadas e muitas vezes nos desapontamos e fomos abandonadas. Existem algumas situações, existem alguns momentos que vão fazer com que a gente consiga ficar com esse a sós com Deus. Eu anotei aqui: decepção, doença, tristeza, crises. E aí nós somos que atraídas. Situações no ministério, como recentemente eu fiz uma live que o tema foi como superar traições e decepções. Muitas pastoras conversam e perguntam: como eu posso superar isso? Como eu posso superar essa traição? Eu não consigo, eu não aguento mais, eu não consigo ser mais a mesma. Eu não consigo perdoar, as coisas não voltaram mais como eram. Eu te dou um conselho. Quando Jesus ficar a sós com você e você com Jesus, Ele pode até não nos explicar tudo de uma vez, mas com o tempo Ele vai começar a ministrar aquilo que Ele quer ensinar para nós. Sabe por quê? Porque tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Tudo tem um propósito. Não estamos vendo agora, não estamos entendendo agora, mas tudo tem um propósito. Jesus ensinava os 12. Jesus ensinava de maneira diferenciada, de maneira profunda, aqueles que eram mais próximos, mais íntimos. Sabe por quê? Porque esses homens faziam perguntas interessantes a Jesus. Eles perguntavam com fome e sede, que foi o que nós falamos na live de ontem. Sermos pessoas ensináveis, que têm fome e sede de aprender, fome e sede de justiça, mas fome e sede também de aprender. Então eles eram discípulos que ficavam perplexos diante do seu mestre. Não era a multidão que ficava simplesmente. A multidão ficava aqui no nível, mas aqueles discípulos, eles ficavam perplexos, eles tinham sede, eles não paravam de buscar, de perguntar, de querer aprender. Eles eram persistentes. Só que é verdade que muito dos ensinamentos de Jesus só fizeram sentido para eles depois que o Espírito Santo desceu
e eles viram o cumprimento de muitas das palavras de Jesus. Então deixa eu te dizer mais uma vez e mais uma coisa, ou a mesma coisa mais uma vez. Os ensinos de Jesus, eles farão sentido para nós através do Espírito Santo. E é por isso que quando nós entramos na presença dele, o Espírito dele nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o apóstolo Paulo diz: quem conheceu a mente do Senhor? Mas ele nos deu a conhecer através do seu Espírito. O apóstolo diz: nós temos a mente de Cristo. Então, nós precisamos ter essa mente que busca esse ensino, essa mente que deseja ansiosamente o conhecimento de Deus, da sua vontade que é boa, perfeita e agradável. E por isso o texto de Marcos 4:10 diz: quando Jesus ficou só, os 12 os interrogaram. Então, observe a oportunidade que nós temos na solitude. Observe a oportunidade em dias tão conturbados que nós vivemos. Estamos hoje aqui, já no início da manhã, na rede social. Estamos hoje aqui no espaço de devocional. Mas para que eu chegasse aqui nessa rede social, hoje, pela manhã com você, às 8 horas, foi necessário antes eu ter um tempo de solitude com Deus, um tempo de meditação, um tempo de reflexão. Então pensa nisso, pastora. O quanto você tem a característica de um coração ensinável. O quanto nós temos buscado conhecer a vontade de Deus, em particular no a sós com Deus. Se nós estivermos andando com Deus, a única coisa que é esclarecida para nós é que Ele cuida de nós. Mas todos os processos, as tristezas e as frustrações e as decepções, nós não saberemos de todas elas. Nem sempre nós vamos estar informadas 100%. Alguém aqui já foi informada 100%? Alguma vez você soube 100% de todas as dores, decepções, perdas, traições que você passaria? Não. Mas nós temos a oportunidade de, a cada momento que acontecer um episódio desse, nós irmos a sós com Deus, para o nosso particular com Deus e conversar com Ele. Então, às vezes queremos entender muito sobre a situação da outra pessoa, da igreja, dos liderados, dos discípulos, mas o mais importante é que esse estar a sós com Deus, em primeiro lugar, é para nós. É para entendermos, discernirmos, captarmos os desejos e os desígnios do coração dele para a nossa própria vida. Para compreendermos a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. E eu te pergunto mais uma vez, nós estamos a sós com ele agora ou estamos completamente absorvidas, por pensamentos mesquinhos, situações mesquinhas, por as próprias demandas do serviço a Deus, por relacionamentos difíceis na nossa própria liderança, quem não os tem? Eu sei, pastora, que temos situações, relacionamentos que às vezes nos desgastam, situações e pessoas difíceis, mas essas coisas, essas situações são oportunidades para nós irmos para perto de Deus, para perguntarmos a Ele, fazermos boas perguntas e ouvir. Então, Jesus não poderá nos explicar sobre nada, enquanto nós não tirarmos da nossa cabeça todos os ruídos, todas as perguntas mais ruidosas que estão no nosso coração, para ficarmos a sós com Ele. Essa meditação eu trago para você hoje. O quanto isso falou com você hoje? Que atitudes práticas você vai tomar a partir de agora, para que você possa realmente estar a sós com Deus e Deus com você. Se essa live te edificou, eu já quero te pedir, antes da gente orar, vamos ter um tempo de oração ainda, que você liste 3 ações, pelo menos 3, que você vai ter, que você vai decidir ter, porque só você pode tomar essa decisão. 3 ações que você vai ter durante os próximos dias, durante esta semana. E
que possa ser contínua, mas que você diz assim, eu preciso começar por aqui. E o segundo pedido é que você compartilhe essa live pelo menos com 5 pastores. Amém? É uma live para pastores, é uma live que edifica você que está aí, que não é pastora, mas principalmente para pastores, ok? E a outra coisa é que você esteja conosco, continuando nos seguindo aqui, porque essa semana estaremos às 8 horas da manhã, todos os dias, nesse tempo devocional. Amém? Então vamos orar, eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Vamos fazer desse momento nosso tempo a sós com Deus. Estamos conectadas aqui nessa rede social, mas eu sei que você está aí sozinha na sua casa, eu sei que você está aí sozinha, agora tendo a oportunidade de orar. Deus amado, a tua palavra nos diz que os discípulos, quando tu ficaste a sós com eles, o Senhor ensinava todas as coisas em particular. E eles ouviam, e eles perguntavam, e eles aprendiam. E o coração deles ficava cada vez mais cheio e transbordante de Ti, da Tua palavra e dos Teus ensinamentos. Ah, Senhor, e foram aqueles homens que o Senhor deixou com a tarefa de fazer discípulos de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que o Senhor tinha ordenado a eles, Pai. E eles não falharam na sua missão. Pai, a minha oração, a nossa oração nessa manhã. Deus, é que o Senhor, no tempo que nós estivermos a sós contigo e o Senhor conosco, seja um tempo a sós, Senhor Deus, no tempo físico, seja um tempo a sós, Senhor Deus, no relógio, meu Pai, humano. Mas também, às vezes, é aquele tempo a sós, Senhor, que o Senhor nos leva para ter contigo, através de experiências que nem sempre são agradáveis, da tentação, da dor, da perda, dos ressentimentos, das traições, que em todo e qualquer tempo, Senhor, que nós estivermos contigo e o Senhor conosco, o Senhor possa nos ensinar os segredos do teu coração. Nos perdoa, Pai, se não temos separado esse tempo contigo para te ouvir, para te buscar. Nos dá força para o nosso ministério pastoral, nos ergue e nos levanta. Cumpre em nós, Senhor, o teu propósito, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Glória a Deus, amém. Vamos deixar a live salva e eu queria agradecer a sua presença aqui, pastora, dizer que tudo que nós estamos trazendo aqui é para a sua edificação. Inclusive, quinta-feira, nós vamos ter o momento pastoral. Vamos ter a devocional 8 da manhã, mas vamos ter também, no caso amanhã, né, quinta-feira, o momento pastoral às 3:30 da tarde, certo? E acompanhe aí no feed que amanhã nós vamos estar trazendo um tema muito importante, a vida devocional de uma pastora. Beijos no coração, Deus te abençoe em nome de Jesus.